Paz. Hoje eu quero compartilhar um estudo com vocês. Hoje nós vamos estudar sobre o inferno. Hoje nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o inferno. O que Deus fala sobre o inferno. O que a Bíblia fala para quem vai para o inferno. Onde é o inferno? Hoje nós vamos estudar sobre o inferno. Nós precisamos entender o que é o inferno. Nós precisamos entender onde é o inferno, quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno. Nós precisamos entender que o inferno não é mentira, que o inferno não é um mito, que o inferno não é uma história, mas que o inferno é real, que o inferno existe e que é para lá que vão todos aqueles que rejeitam Jesus. Que é para lá que vão todos aqueles que rejeitam Deus. Então nós precisamos estudar acerca do inferno. Não vou ser eu a falar, mas vai ser o Espírito Santo a falar. Não serei eu a falar, não será um homem a falar. Não será a minha carne a falar, mas será Deus a falar, será o Espírito Santo a falar. Será a palavra de Deus a falar. Cristo vai nos esclarecer neste estudo. Que vocês abram o vosso coração para Deus. Abram o vosso coração para a palavra de Deus. Abram o vosso coração, abram os vossos ouvidos para aquilo que Deus vai falar, para aquilo que a palavra de Deus vai falar. Nós precisamos entender o que é o inferno. Nós precisamos saber o que é o inferno e que o inferno é real. Então nós vamos aprender o que a Bíblia fala sobre o inferno. Fechem os seus olhos. Pai, eu quero apresentar a minha vida e a vida desse homem e dessa mulher, desse jovem. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha pôr os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração na Tua presença. Deus, que o Senhor venha repreender toda a cegueira espiritual. Deus, que o Senhor venha trazer entendimento sobre nossos olhos, sobre nossos ouvidos. Que o Senhor venha manifestar temor e tremor sobre nossos corações. Deus, que haja temor e tremor em nossos corações. Que haja, Senhor amado, corações abertos, corações quebrantados para receber a Tua palavra. Para poder receber aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Teu Espírito Santo vai trazer hoje. Deus, que haja uma manifestação de poder e graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E que haja um impacto, que esta palavra tenha impacto na minha vida e em cada vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar o nosso estudo. Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10. E então a palavra de Deus diz, Apocalipse 20, no versículo 10 diz: E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para sempre. Este texto fala claramente do próprio julgamento de Deus. O apóstolo João, então, ele teve uma visão acerca dos quais serão os acontecimentos do final dos tempos. E então, agora, para nós entendermos como foi escrito o Apocalipse, nós precisamos ir atrás. Nós precisamos ir ao início. No século 60 ao século 100 depois de Cristo, dá-se o nome da Era Sombria. Era tempos de grandes dificuldades. As trevas perseguiam fielmente a Igreja de Cristo. Um governador chamado Nero chegou ao poder em 54 depois de Cristo. Todos os que se opunham à sua vontade, todos os que se opunham à sua vontade, ou morriam ou recebiam ordens de se suicidar. Diz que este homem chamado Nero, este governador, ele mandou matar a sua própria mãe. Ele mandou matar a sua própria esposa. Este homem, ele matava cristãos. Em 64 depois de Cristo, aconteceu um incêndio em Roma.
onde Nero está por trás desse incêndio. Foi Nero que ateou fogo à cidade. Entretanto, a opinião pública responsabilizou o governador, responsabilizou Nero, e responsabilizou então Nero por esse crime. E então Nero, para escapar desta responsabilidade, deste crime, então Nero apontou como culpados os cristãos, a Igreja de Cristo. E isso então moveu uma tremenda perseguição à Igreja, aos nossos irmãos em Cristo. Nesse tempo, milhares de cristãos foram torturados. Milhares de cristãos foram torturados e mortos. Muitos cristãos serviram de iluminação para a cidade. Eles eram amarrados em postes e então mandavam fogo. Eles eram queimados. Eles eram julgados no Coliseu para serem degolados pelos leões. Muitos irmãos em Cristo, muitos cristãos foram vestidos com peles de animais e eram julgados para os cães, para serem degolados, para serem mortos. Nesta época, morreu Pedro, o apóstolo Pedro, crucificado em 67 depois de Cristo. O apóstolo Paulo decapitado em 68 depois de Cristo. O apóstolo Tiago apedrejado depois de ser julgado então do alto do templo. Além destes homens serem mortos, estes homens eram homens que serviam de diversão para o público, para as pessoas que viam. No ano 81 depois de Cristo, Domiciano sucedeu ao imperador Tito. Tito que invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Com a destruição de Jerusalém, Domiciano então ordenou que todos os judeus deviam enviar a Roma as ofertas anuais que eram enviadas por eles para Jerusalém. E então Domiciano ordenou que todos os judeus enviassem para Roma. Mas os judeus desobedeceram, os judeus não obedeceram. O que então desencadeou a segunda perseguição, não somente aos judeus, mas também aos cristãos. Durante esses dias, milhares de cristãos foram mortos, e especialmente em Roma e toda a Itália. Nesta época, o apóstolo João, que vivia em Éfeso, foi preso e então exilado, mandado para uma ilha chamada Patmos. Na história da igreja, este período foi sem dúvida as maiores perseguições à igreja. Elas eram realizadas pelos imperadores romanos, homens que eram cruéis. A perseguição duraram então até 313 depois de Cristo, quando Constantino, o primeiro imperador de Roma, fez cessar todos os propósitos de destruir a igreja de Cristo. O apóstolo João, devido então às suas pregações, foi preso várias vezes. O apóstolo João ele foi torturado e então depois ele foi mandado para uma ilha, ele foi exilado para uma ilha que se chama Patmos. Patmos ela é uma ilha da Grécia que fica então a 55 km da costa da Turquia, no mar Egeu. João ele foi banido para essa ilha. João ele foi condenado por causa da palavra de Deus e pelo seu testemunho acerca de Jesus Cristo e acerca do Evangelho. Quando enviaram João então para esta ilha, os seus inimigos pensavam que a influência de João tinha acabado. Porque João influenciava as pessoas, porque João pregava às pessoas, porque João testemunhava acerca do Evangelho. E então quando enviaram João para a ilha, os seus inimigos pensavam que a influência de João tinha acabado, que ele iria morrer lá naquela ilha pelas provações e sofrimentos. Diz-se que o apóstolo João
antes de ser enviado para Patmos. Diz que o apóstolo João foi lançado dentro de um caldeirão de óleo fervente. Mas o Senhor Deus preservou a vida do seu fiel servo. E então depois enviaram João para essa ilha e o aprisionaram lá e o exilaram lá. Patmos era uma ilha escolhida pelo governo romano para banir os criminosos. E foi para lá que então enviaram João, foi para lá que o enviaram e o prenderam. Então foi lá, nessa ilha, que o apóstolo João tem a revelação do Apocalipse. A revelação dos últimos dias. A revelação dos últimos tempos. A revelação da última hora. Lá foram escritas as últimas palavras. O último livro. As revelações da última hora, as quais nós estamos vivendo. Então Deus diz a João: escreve o que eu te digo, escreve às 7 igrejas da Ásia. E então João começa a escrever o Apocalipse. No capítulo 20, João vê o trono de Deus. João vê o juízo de Deus. João então vê alguém que estava sentado num cujo trono e cuja presença é santa. E diante então desse trono, João vê grandes, pequenos, ricos e pobres, escravos e livres. Todos eles estavam diante de Deus. E então se abriram os livros que é o da vida, o livro da vida. Foram abertos o livro da vida. E os mortos foram julgados. Então, o que é o livro da vida? Qual é o livro da vida? Este livro ele também pode ser chamado o rolo da vida. Ou então o livro de recordações. Malaquias 3,16 mostra que é Deus que determina quem são essas pessoas com base em seu histórico de obediência a Ele ou não. João 3,16 mostra isso. 1 João capítulo 5, versículo 13 mostra isso. Deus então mantém cada um dos seus servos. Deus mantém cada um dos seus servos. Deus mantém cada um dos seus servos leais em sua memória. O livro mostra tudo o que nós fazemos, tudo o que nós fizemos, tudo o que nós fizemos no mês passado, tudo aquilo que nós fizemos há um ano atrás. Tudo está lá, tudo está à vista dos olhos de Deus. O que os seus olhos, o que os meus olhos, o que os seus olhos viram, está lá apontado. O que o seu coração, o que o meu coração sentiu, está lá apontado. O que a sua boca fez, o que a minha boca fez, está lá apontado. O que você fez sozinho, o que eu fiz sozinho, está lá apontado, está lá escrito nos livros. Todos serão julgados segundo as suas obras. A Bíblia então diz que o mar deu os seus mortos. Todos os mortos estarão ali na presença de Deus para serem julgados. Todos os mortos que rejeitaram Jesus, todos os mortos que negaram Jesus, que desobedeceram a Deus, todos eles serão levantados ali diante de Deus. Estarão então ali diante de Deus. E então a Bíblia diz que a morte e o inferno, a besta e o falso profeta e todos aqueles que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de fogo e enxofre pelos séculos dos séculos. Isto é, a segunda morte. Irmãos, a igreja, ela hoje está fria. A igreja hoje ela está morta. Porque tiraram a pregação do céu e do inferno. Só pregam sobre prosperidade, só pregam sobre abundância, só pregam sobre bênçãos e algumas vezes sobre a volta de Jesus. E hoje eu quero falar sobre o inferno para vocês, pois o inferno é uma doutrina bíblica. O Novo Testamento fala do inferno. E sabe qual foi o homem que falou mais do inferno? Ninguém falou mais do inferno do que esse homem. Ninguém pregou mais do inferno do que esse homem. Ninguém testemunhou mais do inferno do que esse homem. Sabe quem foi esse homem? Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo.
E eu não estou falando de nenhuma loucura, eu não estou falando aqui de nenhuma mentira. As Escrituras, o Novo Testamento mostra isso mesmo. Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então Jesus, se fala mais do inferno do que do céu, Jesus sabia a necessidade das pessoas de ouvirem e entenderem sobre o inferno. O inferno é real, assim como o céu também é. O inferno é promessa, assim como o céu também é. Hoje, os crentes são carnais. Hoje os crentes são corrompidos. Hoje os crentes estão cegos, são mundanos. Porque não se ouve mais falar dentro das igrejas acerca da doutrina do inferno. Não se ensina mais sobre a doutrina do inferno. Hoje em dia, o tirar a doutrina do inferno da igreja é sentenciar a morte de um povo, é sentenciar o evangelho, é sentenciar a palavra de Deus, pois torna então os crentes relaxados, os crentes religiosos, os crentes hipócritas, achando então que podem viver de qualquer forma, que o céu os espera. Isso é porque eles não conhecem a natureza do inferno, porque não conhecem o inferno, eles nunca ouviram falar sobre o inferno, porque hoje em dia não é falado dentro das igrejas sobre o inferno. Então, isso torna os crentes superficiais, porque são fracos, porque são magros, porque são anêmicos, porque o inferno foi tirado dos púlpitos. E então não há mais temor e tremor, não há mais ordem, não há mais decência, não há mais submissão, não há mais reverência. E sabe porquê? Porque foi tirada a doutrina do inferno das igrejas, dos púlpitos. Porque são palavras duras, porque são mensagens duras, porque são mensagens que confrontam o erro, porque são mensagens que confrontam o pecado, porque são mensagens que confrontam o povo, são mensagens assustadoras que assustam o povo, que fazem então o povo temer e tremer, que fazem o povo se posicionar, trazendo então essa mensagem, traz o pecado delas à luz, e isso faz ou as pessoas se posicionam, ou as pessoas se arrependam, ou as pessoas se convertem, ou elas se escandalizam e nunca mais põem os pés da igreja. E então, os pregadores têm medo de perder a audiência. Os pregadores têm medo que as cadeiras fiquem vazias. Porque os dízimos são gordos. Porque os dízimos e as ofertas são gordas, são inchadas. E então, pregam aquilo que as pessoas querem ouvir. Sobre fé, sobre bênçãos, sobre vitórias, sobre prosperidade. É campanhas atrás de campanhas, é conquistas atrás de conquistas. Os pregadores hoje eles estão enganando o povo, eles estão enganando o povo, eles estão fazendo o povo ficar mais cegos do que eles já estão ainda. Estão criando crentes materialistas, crentes fracos, crentes miseráveis, crentes que só querem de Deus, mas que rejeitam se dar, que rejeitam então se doar, que rejeitam morrer, que rejeitam se sacrificar, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 12, do versículo 1, que diz: rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que entreguem o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, pois é o vosso culto racional. Hoje não há mais sacrifício. Não há mais sacrifício. Hoje o povo rejeita o inferno. Eles rejeitam o inferno. Eles rejeitam um Deus que é espada. Eles rejeitam um Deus que é fogo consumidor. Eles rejeitam esses atributos de Deus, mas que a Bíblia mostra que Deus tem esses atributos. A igreja, ela está escondendo. A igreja, ela está escondendo ao pecador a ira de Deus. A igreja, ela está escondendo ao pecador a ira de Deus, o juízo de Deus, onde o povo anda tranquilo, onde o povo anda acomodado, onde o povo anda relaxado, achando que estão bem. Não conhecendo o evangelho que converte, não conhecendo o evangelho do arrependimento, da necessidade de conversão. E isso não é algo que se pode escolher. O evangelho não é algo que se pode escolher. O evangelho ou é ou não é, ou há arrependimento e mudança de vida ou não há. O evangelho é transformação, é vida e novidade de vida. Então hoje o crente só pensa em conquistar bênçãos.
Hoje em dia o crente só pensa em conquistar bênçãos, só pensa no futuro, nas coisas terrenas, nas coisas naturais, nas coisas que vão passar. Os crentes hoje estão presos a esta terra. Eles são avarentos, eles são soberbos, eles são arrogantes, eles são prepotentes. Eles não desejam mais a eternidade, eles não desejam mais o céu, eles não desejam mais a vinda de Jesus, eles não pensam mais das prestações que vão ter que dar a Deus, eles não pensam mais das prestações de contas que vão ter que dar a Deus. Meu irmão e minha irmã, será que vocês já pararam para pensar? Jovem, homem, mulher, idoso, será que vocês já pararam para pensar? Será que nós já paramos para pensar? Nós temos temido o homem, nós temos temido o homem, nós temos medo do homem, nós temos medo de pastores, de líderes. Mas a palavra de Deus diz: não temam aquele que pode matar o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10, versículo 28. E a palavra de Deus ainda diz, Hebreus capítulo 10, versículo 31, assim terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Ou por outras palavras, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Você e eu, prestem atenção, irmão e irmã, prestem atenção, você e eu, nós vamos prestar contas diante do Deus vivo. Será que você já parou para pensar que nós vamos prestar contas diante de Deus? Será que você já parou para pensar que eu e você, nós vamos estar um dia nus, pelados, diante do trono de Deus, assim como João viu, nós teremos nus, pelados diante desse trono e vamos dar contas de todas as nossas obras. Nós vamos prestar contas diante de Deus, nós vamos dar contas de todas as nossas obras diante de Deus. Ah, meu irmão e minha irmã, o inferno é real. A Bíblia fala que o salário do pecado é morte. Romanos 6:23, é para lá, para o inferno que vão todos os pecadores. Hoje em dia, as pessoas, elas têm medo de falar do inferno. Hoje em dia as pessoas, elas têm medo de falar do inferno. Por quê? Se Jesus falou, as pessoas não querem ouvir. Então, se elas não querem ouvir, elas estão rejeitando o Evangelho, elas estão rejeitando Jesus. Os próprios crentes falam de Jesus, mas rejeitam a ideia do inferno, rejeitam o inferno. Estes crentes, eles são hipócritas, porque estão rejeitando a sã doutrina, estão rejeitando a sã doutrina de Deus, pois o inferno é bíblico. Jesus falou do inferno, Jesus falou mais do inferno do que do céu. Então, como posso falar eu de Jesus se estou rejeitando o inferno? Jesus falou do inferno. O inferno é bíblico. O inferno, ela é uma doutrina. O inferno é doutrina bíblica. O inferno, ela é a doutrina mais pregada por Jesus. 42% das parábolas de Jesus fala sobre o inferno. O inferno, ela é a doutrina mais pregada por Jesus. 42% das parábolas de Jesus fala sobre o inferno. Que o inferno, o fogo não se apaga, que o inferno, o fogo não se apaga, que o verme não morre e a ferida não cicatriza. O mundo está correndo perigo de ir ao inferno. O pecador, se não se converter, vai ao inferno. O crente desviado, se não se converter, vai ao inferno. Aquele que brinca com o pecado, se não se converter, vai ao inferno. Pois o inferno é real. E então eu quero falar sobre a realidade do inferno. Primeiro então, vamos falar então sobre 3 visões diferentes sobre o que se diz do inferno. Tem havido muita destruição, tem havido uma destruição muito grande quanto ao julgamento e à eternidade do inferno. Então hoje em dia tem pessoas que não acreditam no inferno, outras que não acreditam que o inferno é eterno e outras não acreditam que nós iremos para lá. Quando Jesus morreu na cruz, ele veio para nos salvar. Ele veio então para nos salvar. Só que a igreja de hoje, o que é que ela diz? O que é que ela diz? Hoje a igreja ensina que Jesus
morreu na cruz para curar os doentes, que Jesus morreu na cruz para curar os coxos, que Jesus morreu na cruz para curar os caroços, para curar os cegos, para livrar o homem do mal, para então prosperar o homem, para abençoar o homem, para enriquecer o homem, para fazer o homem conquistar. Mas isso não é uma realidade bíblica. Isso não são os verdadeiros fatos. Então, espera lá. Se Jesus morreu na cruz para nos salvar, então Jesus morreu na cruz para nos salvar, mas salvar-nos do quê? Quando se fala que alguém vem salvar, então é sinal que o estado, que a circunstância, que o momento é de perigo, é de morte iminente, é de condenação. Uma pessoa, para ser salva, ela precisa estar em perigo, em risco de vida, não é verdade? Então vamos lá continuar. Biblicamente falando, Jesus, ele veio para nos salvar do inferno, do Hades. Biblicamente falando, Jesus, ele veio para nos salvar do inferno, da condenação eterna. O sacrifício, a morte sacrificial, o sangue de Jesus Cristo foi para resgatar, para salvar, para imergir o homem, para que o homem não entre em condenação, para que o homem não vá para o inferno, para que o homem não vá para o Hades. Esse é o propósito da morte de Jesus. Jesus, ele não morreu para nos dar paz interior. Jesus não morreu para nos dar cura física, cura espiritual. Não, Jesus, ele veio sim para mudar a nossa eternidade. Jesus, ele veio com a intenção de nos resgatar, um preço pago a favor de outro. Jesus então veio nos redimir. Jesus veio nos resgatar do quê? Da morte e da ida para o inferno, da ida para o Hades. Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar do inferno. Amém? Glória a Deus. Será que estão acompanhando? Será que estão entendendo? Vamos continuar. Então agora nós vamos estudar algumas vertentes. Nós vamos estudar 3 vertentes. Existem então aqueles que creem na doutrina do purgatório, que as almas, antes de ir para o inferno, elas têm uma segunda chance. E existem aqueles que creem na doutrina do purgatório, que as almas, antes de ir para o inferno, elas têm então uma segunda chance. Ficam então em uma dimensão do estado intermediário chamado purgatório. Esta é a doutrina que a Igreja Católica ensina, chamada purgatório. Então é a doutrina do purgatório. Onde as pessoas que morrem em pecado, fazendo então mal, têm a chance de ficar nesse lugar chamado purgatório, e ali ficam pagando pelos seus pecados, tendo então ali a chance de não serem condenados e irem para o inferno. A Igreja Católica ensina isso. E então, mediante as orações feitas na terra pelos seus familiares, ou por sacrifícios, ou pelo perdão do Papa, ou por missas celebradas, só assim essa pessoa que está então no purgatório, só assim essa pessoa que está no purgatório, só assim ela pode sair do estado de purgatório e ir então para o céu. Então o catolicismo ensina que entre o céu e o inferno, que entre o céu e o inferno existe então o purgatório, um lugar intermediário chamado purgatório. Então aquele que morre em pecado, depois da morte vai para lá, para o purgatório, para se redimir dos seus pecados, e então só depois poderá então ir para o céu. Mas como a religião não tem a verdade absoluta sobre Deus, vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse purgatório. Engraçado, pois você pode procurar de Gênesis a Apocalipse e não vai encontrar essa palavra lá. Não vai encontrar essa palavra chamada purgatório. O que significa que essa palavra ela não existe. Que não existe essa palavra em nenhum sítio. Não existe então esse sítio, não existe então esse estado. Simplesmente não existe. A Bíblia diz assim: ao homem está determinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo. A Bíblia diz da parábola do Lázaro e do rico, que os dois morreram. Lázaro, o mendigo, foi para o seio de Abraão, e o rico foi para o Hades. O rico foi para o inferno. Está lá em Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31.
Então isso mostra que não existe purgatório. Então significa que esse purgatório, que esse nome, que esse estado, foi criado pelo homem. Foi criado por uma religião que está completamente reprovada por Deus. Pois a Bíblia fala que ou é céu ou é inferno. Não existe outro sítio. Se houvesse, a Bíblia falava. E mais, a palavra de Deus diz que quem acrescenta a palavra ou diminui serão amaldiçoados. Apocalipse capítulo 22, no versículo 18. Então vamos estudar agora outra vertente. Estudamos então sobre o purgatório, que é reprovado, que não existe, que é mentira, que é uma farsa, que é falso. Então vamos estudar então agora outra vertente. Vamos estudar sobre os aniquilacionistas. São aqueles que creem no aniquilacionismo. Então o que quer dizer aniquilacionismo? Vem de aniquilar, significa reduzir a nada. Então quem são estes? São os testemunhas de Jeová, chamados TJ. São os testemunhas de Jeová que não acreditam no inferno. Eles acreditam simplesmente que os maus, que os pecadores serão aniquilados, serão destruídos, que não haverá então eternidade da alma. Ou seja, para eles, quem morreu em Deus irá habitar na terra, que irá habitar então na terra, irá habitar no céu, que será a terra. Mas os pecadores, os assassinos, os covardes, os adultos não irão para o inferno. Eles acreditam que não existe inferno. Eles dizem que não existe inferno. Então os pecadores, os assassinos, os covardes, os adultos, eles serão aniquilados, serão reduzidos a nada. Que eles serão então destruídos. Esta é a doutrina do aniquilacionista. Tem pessoas que creem assim. Os testemunhas de Jeová creem assim. Os testemunhas de Jeová, eles são a grande seita que acredita assim. Eles não acreditam no inferno. Eles rejeitam o inferno. Eles não acreditam no inferno literal. Eles não acreditam no juízo literal. Eles não acreditam no estado de eterno sofrimento. Eles apenas acreditam na destruição da alma e do corpo. Do aniquilacionismo. Que todos os pecadores serão reduzidos a nada. Bem, eu acho que não preciso ir na Bíblia. Pois a Bíblia fala do céu e do inferno, fala da alegria e da tristeza, fala de choro e ranger de dentes, ela fala do tormento eterno, ela fala do juízo de Deus, do juízo eterno. Os testemunhos de Jeová, eles professam uma fé em Deus, mas o rejeitam completamente. Rejeitam a sua lei, rejeitam a sua doutrina. Os testemunhos de Jeová, eles estão completamente reprovados por Deus, tendo então uma doutrina própria, uma doutrina do homem, uma doutrina de uma religião, que é uma seita. Então, por último, nós temos os universalistas. O que eles creem? Então já estudámos sobre o purgatório, já estudámos sobre o aniquilacionismo, os aniquilacionistas, que são os testemunhos de Jeová. Então agora nós vamos estudar sobre os universalistas. Então quem são? O que eles creem? O que eles acreditam? Eles acreditam que no fim todos serão salvos, que Jesus não vai condenar ninguém, que no final Jesus ele vai perdoar o pecado de todos os homens, os que morreram em Cristo e os que morreram sem Cristo. Ou seja, todos serão salvos, os que morreram crendo e os que morreram não crendo. Então aqui nós temos três vertentes: os católicos, que creem no purgatório, os testemunhos de Jeová, que acreditam que Deus aniquilará, reduzirá a nada, e os universalistas, que acreditam que todos serão salvos. Os universalistas têm um pensamento em relação a como será o fim. Eles acreditam numa doutrina teológica de que todos serão salvos e que não há tormento, que não há inferno, que não há tormento nem inferno. Eles creem que na plenitude do tempo todas as almas serão liberadas das penalidades do pecado e Deus restaurará todos. Foi então um grande teólogo chamado John Stott, um inglês, que crê que Deus perdoará todos os homens e os salvará. Mas então nós vamos ver o que a Bíblia fala. Vamos ver o que a Bíblia fala. Existem 4 palavras que a Bíblia fala que descreve o inferno. Existem 4 palavras para a palavra inferno:
Hades, Sheol, Tártaros e Guiena. Do hebraico do Antigo Testamento, o termo que se usava é Sheol, mundo dos mortos, Sheol. No grego, a palavra que é usada é Hades, mundo dos mortos. Existe então outra palavra que se chama Tártaros. Ela aparece uma vez só na Bíblia. A palavra Tártaros, ela é onde Deus coloca os anjos perdidos, os que estão esperando o dia do julgamento. Os anjos então que se rebelaram junto de Satanás. Está escrito que estão reservados às cadeias de escuridão. A palavra está lá em 1 Pedro 3, 1 Pedro capítulo 3, versículo 19, fala lá Tártaros. A quarta palavra é Guiena. Essa significa então o lago de fogo e enxofre. Relativo então à leitura que nós lemos no início em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nós temos Sheol, Hades, Tártaros e Guiena. Então, Guiena, ela significa lago de fogo e enxofre. Pode notar que quando eu li a morte, o inferno, o ímpio, a besta, o falso profeta, Satanás, o Sheol e o Hades que representam o inferno, o Sheol e o Hades que representam o inferno, serão julgados no Guiena, serão julgados então no lago de fogo. O Sheol e o Hades que representam o inferno serão julgados do Guiena, que representa então o lago de fogo. Este lago de fogo, ele não existe ninguém lá ainda. Algumas vertentes creem então do sono da alma, morreu, está dormindo. Outros creem que morre e já é lançado para o ranger de dentes, que significa inferno, para o Hades. O Guiena então ele é o lago de fogo. O Guiena é o lago de fogo que não existe lá ainda ninguém. A besta ainda não foi julgada para lá. O falso profeta ainda não foi julgado para lá. Satanás ainda não foi julgado para lá. O inferno ainda não foi julgado para lá. O ímpio ainda não foi julgado para lá. Os que morreram em pecado, sem Cristo, eles estão então no Hades, estão no inferno. Os que morreram em pecado, sem Cristo, eles estão no Hades, eles estão no inferno. Os que morreram então em Cristo foram justificados, foram reconciliados, foram religados, foram perdoados por Deus, então eles estão no seio de Abraão, desfrutando então de um estado de bem-aventurança segundo algumas vertentes. Alguns creem no som da alma, outros creem que já estão lá, que já estão no céu ou no inferno. Vamos ver então o que a Bíblia fala, o que a Bíblia diz. Em Lucas, capítulo 23, do versículo 32 ao 43. Nós temos em Lucas, do capítulo 23, no versículo 32 ao 43, nós temos Jesus na cruz, ao lado de dois ladrões. Um ladrão, ele se arrependeu. O outro zombou. Esse que se arrependeu, o que é que Jesus falou para ele? Em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, foi para o céu. Foi perdoado, foi reconciliado e foi para o céu. Um foi salvo, o outro foi condenado, desceu ao Hades, desceu ao inferno, foi para o inferno. Mas o lago de fogo, o Guiena, não existe ainda ninguém lá. O Guiena não existe ninguém lá agora. Não está ninguém ainda lá. O Guiena está então uma fita lá no Guiena. Está lá uma fita para ser inaugurado. O Guiena ainda não foi inaugurado. Aquele lago de fogo e enxofre ainda não foi inaugurado. Está uma fita lá para ser inaugurado. Ainda não foi inaugurado. Quem vai inaugurar? Quem será? Será você? Será eu? Quem será? A palavra Guiena, ela tem dado muito que falar. A palavra Guiena, ela tem dado muito que falar. Então agora vamos estudar sobre a palavra Guiena com muito cuidado. A palavra Guiena, ela tem a ver com o Vale de Inom, um lugar que ficava próximo de Jerusalém, nos tempos bíblicos. Esse vale, ele era usado como depósito de lixo.
O fogo era mantido constantemente, o fogo não se apagava. O fogo era mantido constantemente aceso para queimar então todos os detritos. O que não era destruído pelo fogo era consumido pelas larvas. Por que é que Jesus se referiu ao inferno como Guiena, o Vale Inom? Esse termo é tirado do livro de Mateus. Guiena está lá no livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro para os judeus. Então Jesus usava uma linguagem para que os judeus pudessem então compreender. Então quando Jesus queria se referir ao inferno, para eles entenderem, Jesus dava o exemplo de Guiena. Ele estava dizendo que o inferno é como o Vale de Inom, como o lixão da cidade de Jerusalém, onde jogavam então um lixo, onde o fogo não se apagava. O fogo era contínuo, o fogo não se apagava, ele não se apagava nunca, onde havia então fedor de enxofre, havia vermes e carne queimada continuamente. Então Jesus disse, o Guiena, o inferno, é como o Vale de Inom, onde o fogo não se apaga, os vermes estão sendo queimados, corpos sendo queimados. É assim o lago de fogo. Podem ler então Mateus no capítulo 23, no versículo 33, Isaías capítulo 66, versículo 24. Porém o Guiena, esse lago ainda não foi inaugurado. Porém o Guiena ainda não foi inaugurado. Então agora nós vamos estudar como é o inferno. Onde é o inferno? Quanto tempo dura o inferno? E quem vai para o inferno? Primeiro, vamos estudar como é o inferno. O que a Bíblia fala. Como é o inferno? Como é? Lugar de densas trevas. Você já imaginou um lugar onde não existe luz? Lá será a ausência total da luz. Plena escuridão. Completa escuridão. O próprio Jesus disse, lugar onde o fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida não cicatriza. Lugar de densas trevas. O inferno, ele é a ausência total da luz. Você não vai encontrar lá beleza. Você não vai encontrar beleza no inferno. Não há nada lá. No inferno nunca mais você verá uma criança. No inferno nunca mais você vai ver o seu filho. Nunca mais vai ver a sua filha. Nunca mais vai ver o seu marido, a sua mulher. Nunca mais vai ver o teu pai. Nunca mais vai ver a tua mãe. Quando nós vemos Jesus falando do Lázaro e do rico, da palavra do Lázaro e do rico, o rico diz para Lázaro molhar a ponta da sua língua com água. Então mostra que o inferno não tem água, não há uma gota de água no inferno, não há. É escuro, é terrível, é assustador. O inferno é vazio, o inferno é um caos, é um lugar tenebroso, é um lugar tenebroso, um lugar assustador. O inferno é um lugar tenebroso, o inferno é trevas, é lugar de súplica, é lugar de dor. O inferno é a ira de Deus sendo despojada sobre o ímpio. A Bíblia diz que a ira de Deus já se manifesta nos céus contra este mundo, contra esta terra. Deus envia juízo sobre a terra, terremotos, tragédias, catástrofes. Tudo isso é juízo de Deus sobre a terra. Juízos em formas de tragédias naturais, massacres, são juízos de Deus. Terremotos são juízos de Deus. Catástrofes são juízos de Deus. Juízo de Deus por causa do pecado, por causa da desobediência. Mas do inferno, a ira de Deus, ela será despojada. Será então o juízo pleno. Será então a violenta cólera de Deus sobre o homem. O inferno é lugar de tormento, lugar de dor. Só haverá sofrimento. Não há, nem vai haver alívio. Não vai haver alívio. É lugar de dor, lugar de muita dor, fogo que não se apaga, o verme não morre e a ferida não cicatriza. Você já imaginou? Você já imaginou o que isso significa? O fogo não se apaga, o verme não morre e a ferida não cicatriza. Será que você já imaginou o que isso significa? Eu vou dar um exemplo. Você, eu, nós já tivemos uma dor. Você já de certeza que teve um corte. Você de certeza já partiu uma parte do corpo, um braço, uma perna.
Você no momento sente muita dor, você no momento sentiu muita dor, mas a sua mente, mas a sua consciência, ela lhe fez pensar que por mais que dor no momento, logo, logo vai passar, logo, logo vai melhorar. Você é operado, você toma medicamentos, toma remédio, logo, logo você melhora. Tudo isso vem à sua cabeça, que você vai melhorar, você sabe que vai melhorar, mas no inferno você não vai poder condicionar a sua mente ao alívio, à cura, ao ficar melhor, porque não haverá alívio, a ferida que não cicatriza, uma dor que jamais passará, um sofrimento que não terá fim, não há cura, não há alívio, não há refrigério, não há bálsamo, não há alívio, não há bálsamo, não há. É uma dor eterna. Você já imaginou ter um corte, ter uma ferida, ter um braço partido, uma perna partida durante anos, uma pedra de risco que dói 24 horas por 24 horas durante anos, durante uma eternidade, para os séculos dos séculos. Isto é o inferno. Densas trevas. Lugar terrível, lugar de lamentação, de choro e ranger de dentes, onde você, no inferno, você vai se lembrar desta vida, você vai se lembrar de quem você era, da sua profissão, de tudo o que você tinha, de tudo o que foi nesta vida. Você vai se lembrar da sua casa, você vai se lembrar da sua família, você vai se lembrar da sua casa, você vai se lembrar da sua família. Você vai se lembrar dos seus pais, da sua mãe, da sua avó. Você vai se lembrar daquela mãe que tanto falava de Jesus para si, que tanto falava de Jesus consigo, que tanto falava do sacrifício de Jesus e do seu sangue, e que você achava que tudo era loucura, que tudo era mentira, que a cruz era apenas um mito, que a cruz era apenas uma história, que os cristãos eram tudo loucos, era tudo uma camada de fanáticos, de malucos, uma cambada de loucos, de cegos. Você vai querer voltar atrás, você vai desejar tanto voltar atrás, voltar ao passado, você vai desejar tanto o arrependimento, mas não haverá mais solução, não haverá mais oportunidade, porque você, em sua vida, quando você viveu, você fez a sua escolha, decidindo então rejeitar Jesus, cuspir na cara de Jesus, amaldiçoar Deus, o seu Criador, aquele que o criou. Meu irmão e minha irmã, você vai desejar tanto voltar atrás, voltar à terra, e não poderá. Você vai se lembrar, você vai se lamentar tanto, você vai chorar tanto. O inferno, lugar de choro e ranger de dentes, onde você vai querer avisar a sua família que o inferno é real, que o inferno existe, mas não será possível na parábola do Lázaro e do rico. Foi isso que o rico queria fazer, avisar a sua família, alertar a sua família, os seus amigos, mas não foi possível, nem é possível. Isto é o inferno, isto é o Hades. Meu Deus, tem misericórdia das nossas vidas, tem compaixão. É muito sério, tudo isto é real. Não é um conto de fadas, mas tudo isto é verídico, meus irmãos e minha irmã. Isto é verídico, o inferno é verdade. Eu estou fazendo a minha parte, alertando, pregando sobre o inferno, mas a escolha é sua, a decisão é sua. Agora, nós vamos estudar sobre onde é o inferno. Já estudámos sobre como é o inferno. Agora, em segundo, nós vamos estudar sobre onde é o inferno. Onde é o inferno? O inferno, ele não é debaixo da terra, como muitos falam. O inferno, ele fica em outra dimensão. Ele não fica da nossa direção. Ele fica na região celeste. O inferno, ele foi preparado para receber o diabo e os seus anjos. O inferno, ele foi preparado. O inferno, ele foi preparado para receber o diabo e os seus anjos.
Agora em Apocalipse 20 nos mostra que serão lançados não só o diabo e os seus anjos, como também a besta e o falso profeta e todos aqueles de todas as eras, desde Adão, que não foram achados escritos no livro da vida. O inferno, ele fica em outra dimensão, em outro cosmos. O inferno é uma dimensão onde não existe porta de saída, somente de entrada. Você já imaginou você estar no inferno e você procurar por uma saída e não haver, procurar uma porta e não ter, procurar por solução e não haver? Você vai gritar, você vai gritar, você vai gritar. Não valerá a pena os gritos, não valerá a pena. Não vai haver solução, não há solução, não há salvação. Você vai gritar pelo seu pai e não há pai. Você vai gritar pela sua mãe e não vai haver mãe. Você vai gritar pelo seu avô e não vai haver avô. Não há mãe, não há pai, não há avô. Você vai procurar um beco para se esconder, um buraco para se esconder e não vai encontrar. Você vai procurar uma porta e não vai encontrar. Você vai procurar uma porta para sair e não há saída, não há buraco. Você vai procurar um muro e não há muro, não tem muro, não há. É tormento eterno, é tormento eterno, é dor eterna, é lamento eterno, é choro eterno. A consciência, ela não será retirada do inferno. As lembranças do passado, vai haver entendimento pleno, vai haver memória, vai haver conhecimento de onde você estava e onde você está, o que você era e o que você é agora. Vai haver memória, vai haver entendimento, vai haver conhecimento, vai haver lembranças do passado. Talvez para mim é o pior tormento do inferno, é saber quantas oportunidades Jesus deu a você. Para mim o tormento mais difícil, o mais difícil é saber quantas oportunidades Jesus deu a você e você perdeu. Você recusou. Quantas vezes você brincou com o Evangelho? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você enganou? Quantas vezes você rejeitou? Quantas vezes você abusou? Tudo isso vai estar em sua memória, tudo isso vai estar na sua memória, em sua consciência, tudo isso. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar das reuniões, você vai se lembrar dos cultos, você vai se lembrar deste dia, você vai se lembrar desta minha mensagem, você vai se lembrar da Bíblia que você tinha, você vai se lembrar daqueles pastores que oraram por si, você vai se lembrar daquela igreja que fica perto da sua casa, aquela igreja, aqueles irmãos que tanto chamavam, aqueles amigos que tanto chamavam. Você vai se lembrar de tudo isso. Você vai se lembrar de todos aqueles que o alertavam. Tudo isso será lembrado por si, tudo isso passará pela sua cabeça, tudo isso você vai se lembrar de tudo o que fez. Você vai se lembrar o que fez com o seu pai, você vai se lembrar o que fez com a sua mãe, você vai se lembrar o que fez com o seu filho, você vai se lembrar de tudo isso vai estar na sua cabeça. A consciência, ela não será retirada. Terceiro, nós já estudamos então sobre como é o inferno, onde é o inferno, e agora nós vamos estudar quanto tempo é o inferno, quanto tempo dura o inferno. Há muita especulação sobre o inferno, sobre o tempo. Alguns dizem que é um só tempo, outros dizem que é eterno, outros dizem que depois serão aniquilados, outros dizem que vão sofrer e depois vão acabar por ser salvos, outros dizem que vão sofrer e depois vão ter uma chance. Mas então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus disse: uns ressuscitarão para a salvação eterna e outros ressuscitarão para a condenação eterna. Apocalipse 14:10. E os tais beberão do furor da ira, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 20 diz: a morte, o inferno serão lançados para o lago do fogo e serão atormentados para os séculos dos séculos. Quanto tempo então dura o inferno? Quanto tempo então dura o inferno? É toda uma eternidade, é eterno, não tem fim. O inferno não tem fim, o inferno é eterno. Se o céu é eterno, como eu posso dizer que o inferno não é? Se o céu é eterno, como eu posso dizer que o inferno não é? É alegria no céu
e tormento no inferno é eterno. Por que é que o inferno é eterno? Por que é que o inferno é eterno? Porque os pecados são eternos. O corpo de Deus é eterno. A punição é eterna. O pecado, a ofensa é eterno. Jesus morreu na cruz para perdoar o pecador, para reconciliar o pecador com Deus e o salvar do inferno. Então, se o pecador ele não receber a justiça, o perdão, a reconciliação, se ele rejeitar, se ele não tem, se ele rejeitar, se ele não tem aquilo que justifica, então ele está debaixo da maldição, ele está debaixo então de uma punição, ele está debaixo do inferno, da dor e tormento eterno, porque o céu, porque quer o céu, quer o inferno são eternos, porque quer o céu, quer o inferno são eternos, não tem fim. Então qual é a duração do inferno? Você pergunta qual a duração do inferno? É toda uma eternidade, é eterno. Olha então o perigo, olha então o estado do homem sem Deus, olha então o estado do homem sem Deus, o estado do homem que rejeita Jesus, que rejeita o Redentor, vai para o inferno, vai para o inferno. Havia um homem perto de um rio, e perto desse rio havia uma ponte, e o rio então ele começa a transbordar, e a ponte ela foi completamente coberta, e metade dessa ponte ela caiu, e carros estavam indo em direção a essa ponte. Esses carros eles não conseguiam ver o buraco dessa ponte, o abismo que estava nessa ponte. Os carros estavam vindo e os carros estavam caindo, os carros estavam caindo, os carros iam caindo nesse buraco, eles iam caindo e caindo em direção ao abismo. Imagina uma ponte enorme, imagina uma ponte enorme, o rio estava por baixo dela, o rio chegou a ela e a ponte completamente se partiu ao meio. E os carros vinham sem entender o perigo. Os carros eles estavam sendo engolidos para essa ponte. Eles estavam caindo dessa ponte. Eles estavam caindo para o abismo. Eles estavam morrendo sem saber. Mas um homem percebeu isso. Esse homem então ele desceu do seu carro. Esse homem pegou uma lanterna e então ele começou a gritar: parem os carros, perigo, tem aqui um buraco. Então que tipo de espécie de homem é esse? Se ele continuasse vendo os carros caindo e morrendo, que espécie de homem é esse que vê os carros caindo, que vê as pessoas morrendo e ele não ia ajudar? Pois eu estou aqui com uma lanterna, dizendo para você: deixe de pecar, pare de pecar, vocês estão caindo no buraco, vocês estão indo em direção a esse abismo que se chama inferno, esse abismo que se chama inferno, o perigo está aí, vocês estão cegos, vocês estão indo para o inferno, vocês estão com os olhos vendados, sem que se percebam, e vocês estão indo para o inferno. Talvez vocês me perguntem: mas porquê? Mas porquê é que tu estás tão desesperado assim? Porque vocês não podem brincar com a vossa eternidade. Vocês me perguntam: mas porquê é que estás assim tão desesperado? Porque vocês não podem brincar com a vossa eternidade. Ou é céu, ou inferno. Eu prefiro, se for preciso, eu prefiro puxar os vossos cabelos, eu prefiro brigar com vocês, eu prefiro que vocês me odeiem, mas que isso faça vocês não irem para o inferno, que faça vocês serem alcançados pela salvação. Eu prefiro puxar os vossos cabelos, eu prefiro brigar com vocês, eu prefiro que vocês me odeiem, mas que isso faça vocês não irem para o inferno. Eu posso até dizer como Charles Spurgeon: você pode ir até para o inferno, seu jovem arrogante, seu jovem prepotente, mas vais ter que passar por cima de mim, para ir para o inferno, vais ter que passar por cima de mim. O inferno é real, o inferno é real, o inferno é real, o inferno é real, o inferno é eterno, é para os séculos dos séculos. Não há amigos lá, não há amizade, não há música. O único som vai ser gritos, vai ser choro, vai ser lamentações, a ira de Deus despojada. Olha só o que a Bíblia diz: que os tais beberão do furor do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que o inferno é como lagar. Você sabe o que é o lagar? O lagar é onde as pessoas
O lagar é onde as pessoas se colocam e esmagam as uvas, onde as pessoas pisam, onde as pessoas esmagam as uvas. O inferno é como o lagar. As uvas são os pecadores e então os pés vai ser a glória de Deus. Os pés dos homens vai ser a glória de Deus e o juízo. A ira de Deus sobre o pecador é a ira de Deus despojada sobre o inferno, sobre o pecador. É isto que é o inferno. O inferno é real. O inferno é real. Muitos pensam e falam assim: mas Deus é tão bom, tão misericordioso, como Ele pode fazer isto? Mateus 10:28. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temai antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muitos acham, e eu também achava, eu também pensava, que Jesus não estará lá no inferno. Eu pensava que Jesus não iria estar lá no inferno. Então, mas espera lá. Quem vai cuidar do inferno? Quem vai mandar no inferno? Se o inferno então ele foi feito por Deus, se o inferno então foi feito por Deus para Satanás e para os seus anjos sofrerem, como poderá então Satanás cuidar ou mandar lá? No inferno, o diabo e os demónios, eles não têm poder lá, eles não têm autoridade lá. Jesus é quem governa, Jesus é quem reina. A Bíblia diz, Apocalipse 14:10, que o Cordeiro estará com eles para os séculos dos séculos. Então Jesus morreu na cruz para salvar o pecador do inferno e das mãos de Deus, do juízo e da ira de Deus. É impressionante, irmãos, é impressionante como é importante nós estudarmos a Bíblia e entendermos então a soberania, a verdade absoluta de Deus. Eu achava que Satanás reinava e que mandava no inferno, mas não. Onde Satanás reina, e é apenas por um tempo determinado, e esse tempo já está chegando ao fim, é aqui na terra, também por consequências e escolhas nossas, do homem, do ser humano. Satanás, ele já perdeu. Satanás, ele já foi derrotado por Jesus. Satanás, ele já está condenado. Satanás só lhe resta um tempo e é aqui na terra, onde ele então está cá para matar, para roubar e para destruir. Evangelho de João, capítulo 10:10. Quem for para o inferno vai estar com Satanás. Quem for para o inferno vai estar com os anjos maus, aqueles anjos que foram o terço, que foram influenciados por Satanás. Quem for para o inferno vai estar com a besta e com o falso profeta, o Cordeiro, e com o Cordeiro, com Jesus Cristo. O Cordeiro reinará lá. Jesus Cristo reinará lá. O inferno é eterno. O inferno não vai passar. O inferno não será temporário. O inferno é eterno. Então nós já estudamos como é o inferno, onde é o inferno e quanto tempo dura o inferno. Então vamos lá, quarto ponto. E agora por último nós vamos ver quem vai para o inferno. E agora por último nós vamos ver quem vai para o inferno, quem vai para lá. Todos os ímpios. A Bíblia diz que os ímpios serão lançados do inferno. Todas as nações, todas as tribos que rejeitaram Jesus serão lançadas para o inferno. O ímpio vai ao inferno. O ímpio vai para o inferno. Mas quem são esses ímpios? Quem são os ímpios? Os ímpios são todos aqueles que rejeitaram a oferta de salvação, o favor imerecido. Todos aqueles que não receberam a graça de Deus. Todos aqueles que não receberam o dom gratuito de Deus. Todos esses vão para o inferno, sim, porque foi pela graça, porque foi pela graça que a salvação foi manifesta para todos os homens. Então se eles rejeitam essa graça, eles estão sentenciando a sua condenação, a sua ruína, a sua ida para o inferno. Cristo, Ele é a proporção dos nossos pecados. João 3,16 diz que Deus amou o cosmos, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele creia não perecesse no Hades, não perecesse no Sheol, não perecesse no Tártaros, não perecesse no Guiena, não perecesse no inferno, no Hades, mas para que tivesse vida eterna, para que alcançasse vida eterna, o céu, o paraíso. Então todo aquele que rejeita o convite, a mensagem, o sacrifício da cruz, o sangue,
o amor de Deus, a graça de Deus, todo aquele que rejeita o Evangelho, as boas novas, todo aquele que rejeita a oferta da salvação, ele vai para o inferno, porque ele é culpado, porque ele é pecador, porque ele rejeitou. Aquele que brinca de ser cristão vai para o inferno. Aquele que brinca de ser igreja vai para o inferno. Aquele que não se converter verdadeiramente vai para o inferno. Aquele que não se arrepender verdadeiramente vai para o inferno. E ele vai para o inferno. Aquele que não se arrepender verdadeiramente vai para o inferno. E eu provo isso na Bíblia. Eu provo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 3, no versículo 7 e 8 e o versículo 10. João Batista, Mateus capítulo 3, no versículo 7 e 8 e versículo 10. João Batista então ele veio preparar o caminho a Jesus. João Batista então ele começa a exortar o povo ao arrependimento, a chamar o povo ao arrependimento. João começa então a conscientizar o povo que era preciso se arrepender, que era preciso o povo se converter. João então estava lá batizando o povo com água no Rio Jordão. E então ele viu que muitos homens estavam fazendo só por fazer, estavam sendo batizados só por ser batizados. E então o que é que João disse? No versículo então 8: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. Versículo 10. Porque o machado está pronto para cortar toda a árvore que não produz bons frutos e jogá-los no inferno. O salvo, então a pessoa salva, ela produz bons frutos, as obras são boas, as ações são boas. Essa pessoa então ela é semelhante a Jesus. O batismo, o crer, o confessar não quer dizer nada. Pela árvore se conhece os frutos. Uma árvore boa produz bons frutos, uma árvore mau produz maus frutos. A árvore mau será cortada e lançada no fogo. Aquele que produz maus frutos será cortado e lançado no fogo. Pela árvore se conhece os frutos, se a pessoa é salva ou não. Quem vai para o inferno? Quem vai para o inferno? Todos os caídos, todos os desviados. Pastores, obreiros, diáconos, missionários, não importa títulos. Aliás, pior será para eles, porque a palavra de Deus diz: quem muito é dado, muito é requerido. O próprio Jesus falou sobre isso, que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de seu Pai que está nos céus. Olha o que Jesus diz ainda: muitos me dirão naquele dia: profetizamos em teu nome. Profetizamos em teu nome, curamos em teu nome, expulsamos demónios em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Olha o que Jesus diz: e então lhes direi claramente, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23. Sabe o que é que olha o que o apóstolo Pedro fala sobre aqueles que estão caídos, sobre aqueles que estão desviados. Olha o que ele diz: pior seria para eles não terem conhecido o caminho da justiça do que o conhecendo e se desviarem do santo mandamento que lhes foi dado. 2 Pedro capítulo 2, versículo 21. Imaginem aqueles que profanaram a graça de Deus, aqueles que profanaram o sangue de Jesus Cristo, aqueles que beberam da graça de Jesus, aqueles que estão desviados, aqueles que foram profetas, pregadores, evangelistas, ministros, homens que comeram do maná celestial, mas eles amaram mais o mundo, eles amaram mais as trevas do que a luz, eles aceitaram Mamon, a Dagon, eles venderam a sua vinha, eles venderam a sua herança, eles vão herdar no inferno, eles vão herdar o lago de fogo, o Guiena. Vai para o inferno, eles vão para o inferno, todos aqueles que experimentaram Jesus, todos aqueles que experimentaram Jesus e não gostaram, preferiram o diabo, preferiram o mundo, preferiram a carne, a própria boca deles. Todos aqueles que experimentaram Jesus e não gostaram, preferiram o diabo, preferiram o mundo, a própria boca deles falou isso. Esses vão arder no inferno.